com o agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, Renan Aquisini, para a gente falar sobre pragas nas lavouras de mandioca, pragas e doenças. Bom dia, Renan. Tudo bem com você? Bom dia, Tavinho. Tudo ótimo por aqui. Pessoal, É muito bom poder estar com você novamente e a todos que nos acompanham pelo Dia a Dia Rural. legal. O pessoal mostrou a receita da tapioca aí, mas pode ser mandioca cozida, pode ser mandioca frita, pode ser bolo de mandioca, pode ser... Ixi, mandioca dá para reinar, né, com ela de montão. Eu sempre tenho mandioca cozida lá na minha geladeira, já pronta para só tirar, esquentar e fazer ela com quentinha, com um azeite de oliva e um salzinho assim, e um bifinho e um arroz. Uau! E eu pego aquela que é a Ouro do Vale, que os meninos aqui em São Paulo vendem no carrinho na rua, e que não tem erro. Eu cozinho, não cozinho nem na panela de pressão. Eu cozinho na panela normal em meia hora e ela já está pronta. E a Ouro do Vale porque foi desenvolvida aqui pela Unicamp, se eu não me engano, ou a Embrapa, acho que é a Embrapa. E eu vi muitas plantações aí voltando, indo e voltando agora de Presidente Prudente, na região de Prudente, ali de Assis. Tem muito Cândido Mota, tem muita mandioca plantada dessa Ouro do Vale. Bom, mas vamos lá. A mandioca é alegria, mas para o produtor a mandioca dá trabalho e a gente tem tido aí algumas pragas, doenças, algumas incidências maior de algumas coisas aí da mandioca. A mosca das gralhas já é mais tradicional. Agora, a vassoura de bruxa apareceu lá na região norte do país e começou a preocupar bastante, né? Conta um pouquinho para a gente desses problemas que têm aumentado aí na produção para o produtor de mandioca. Vamos lá. Quando nós olhamos para a mosca das galhas ou das lesões verrugosas, né, ela é uma praga tradicional da mandioca brasileira. Entretanto, ela era tida como uma praga de importância secundária nos cultivos de mandioca, mas que nos últimos anos tem ganhado notoriedade. Por que que isso acontece? Nós acompanhamos que o cultivo de mandioca tem crescido uma marcha de cerca de 6% ao ano aí no Brasil, e nós temos um clima favorável, tanto para a produção da mandioca quanto para o desenvolvimento ali das pragas e das doenças. Então, automaticamente, conforme nós aumentamos o volume desse cultivo, nós tendenciamos a aumentar também o índice de pragas e doenças. E a vassoura de bruxa, ela é uma praga quarentenária, como você bem comentou, identificada no norte do Brasil, tanto que hoje a gente vive sobre uma instrução normativa do MAPA, que é uma medida legislativa, para controle e erradicação dessa doença, válida para os estados do Amapá e do Pará. Então, o MAPA coordena hoje todas as iniciativas voltadas para o manejo dessa doença para evitar que ela se espalhe por todo o território nacional. Afinal, ela é uma doença que tem uma alta capacidade destrutiva aí para a mandioca. Sabe com a mosca das galhas, que já é tradicional, e você disse que ela tem aumentado essa praga em função do aumento do cultivo. Mas ela, quem é que causa, quem é o vetor, como ela causa, que danos ela cria na planta e como ela vai de uma área para outra, como ela migra? Perfeito. A mosca, ela oviposita sobre o tecido da folha. A larva começa a consumir o limbo foliar e a verruga ou essa galha é uma reação natural da planta de defesa do ataque desta praga. Então, normalmente em cultivos, a gente percebe algumas lesões verrugosas sobre o tecido da folha, e esse é um sintoma do ataque das moscas. Por ela ser um inseto, há uma migração natural, por conta da capacidade de voo e das correntes de vento, por exemplo, mas um ponto que chama a atenção é que a mandioca no Brasil e em outros lugares do mundo, o cultivo dela e a propagação se dá basicamente por partes vegetativas, ou seja, nós coletamos o caule da mandioca, fracionamos ele e pegamos essas manivas e distribuímos ela em outras áreas. Então, pode ocorrer de que nós estamos levando tanto o caso da vassoura de bruxa, como o caso da mosca das galhas, como outras doenças junto pelo simples fato de ser propagação vegetativa. As novas recomendações, não tão novas assim, mas agora frisadas de forma mais intensa, exigem que você só multiplique manivas
sadias, né? Manivas saudáveis, num controle melhor para evitar que essas pragas se propaguem. Essa mosca das galhas, essa mosca é uma mosca específica ou é uma mosca comum? E são aquelas verruguinhas que formam na folha da mandioca. E vou emendar mais uma pergunta também. Afeta de que forma a produtividade da planta ou leva a planta, às vezes, até a óbito, né? A ter que ser erradicada? O ideal é que sejam erradicadas as folhas que têm a presença o sintoma da verruga ali, para que de alguma maneira a gente consiga eliminar a presença da praga. Tá. Ela é uma praga específica da mandioca e de difícil controle, porque hoje, se a gente pensar na larva, ela fica dentro dessa verruga e eu não tenho produtos fitossanitários registrados para controle específico Tá, deste organismo. tá. Então, uma vez que eu erradico ela do sistema, eu não tenho problemas com ela. Você bem frisou que devemos multiplicar apenas manivas ali saudáveis para evitar a disseminação dessa doença. Quando há a formação desta verruga na folha, a planta acaba direcionando energia para a construção desse isolamento. Aham. Muitas vezes você tem uma desordem fisiológica na folha e isso gera morte do tecido foliar, leva à morte da folha, ou seja, uma queda prematura dessa folha, que é quem produz a energia que vai nutrir o tubérculo lá embaixo, ou a mandioca que de fato a gente consome. Tubérculo não, desculpa, a raiz tuberosa que a Raiz. gente acaba consumindo. Então, se eu tenho menos fotossíntese, automaticamente eu vou ter menor deposição de amido ali na raiz. São diretamente proporcionais à capacidade de produção para maior ou para menor de todas as plantas. E quando são afetadas, como você bem disse, a planta direciona uma defesa para ir e aí ela não consegue nutrir corretamente a raiz que está lá embaixo, vai provocar, muito provavelmente, raízes mais mirradinhas, mais fininhas e mais pequenininhas, baixando em muito a produtividade. Mas se ela dá na folha, o Renan, como é que ela é transportada através da maniva contaminada? É por conta da seiva que está na maniva? No caso da mosca, a maior concentração dessas verrugas se dá no tecido foliar. Entretanto, em casos específicos, ela se concentra também nas gemas do caule. Então, como a gente transporta esse caule e fraciona ele, muitas vezes eu posso estar levando, a mosca junto. E no caso da vassoura de bruxa, que eu já comentei bastante aqui, porque acho que eu fui uma das primeiras pessoas a divulgar ainda no ano passado, através de uma notícia que eu vi da preocupação da Embrapa, porque ela foi descoberta em algumas aldeias indígenas, lá em Roraima, se eu não me engano, na região norte, e estava se propagando muito rapidamente, porque até que foi descoberta e aí começaram a tomar os devidos cuidados. Como é que apareceu essa vassoura de bruxa na mandioca, que essa leva a óbito a planta, né? Isso, ela é uma doença extremamente agressiva, leva a óbito sim, tanto a morte caulinar quanto a morte das raízes da planta, uma vez que ela ataca os vasos condutores. Então, ela é um problema ainda maior, porque muitas vezes, novamente, como nós fazemos uma propagação vegetativa, a gente propaga ela dentro dos nossos cultivos de mandioca. Ele é um fungo de ocorrência natural. Quando olhamos para os nossos vizinhos, Guiana Francesa, Suriname, da região norte do Brasil, nós também já temos relatos do surgimento dessas doenças. Então, ela é uma praga endêmica do nosso território, não tinha sido até então identificada no Brasil, mas com um enorme potencial destrutivo. Além de limitar a translocação de fotoassimilados pelos vasos condutores, ela leva a planta à morte. Isso tem a capacidade de devastar um cultivo de mandioca por completo. E o problema é que você mexe no ecossistema, e o fungo está no ecossistema, mas ele tem a sua propagação natural dentro do ecossistema, né, nativo. Quando você abre ele inteiro e faz uma monocultura, aí você arrebenta tudo o que poderia te proteger, e esse é o problema. E para as duas coisas, tanto a mosca das galhas quanto para a vassoura de bruxa na mandioca, ainda não tem um combate químico? Tavinho, hoje nós não temos um combate
via defensivo químico específico para nenhuma dessas pragas, não temos nenhum produto registrado. Entretanto, o monitoramento que o corpo técnico das empresas, sejam privadas ou instituições públicas de pesquisa, favorecem a correta identificação. A gente consegue fazer o manejo delas via catação manual, destruição desses restos culturais, e quanto mais ferramentas biológicas a gente usa no sistema produtivo, automaticamente a gente favorece o equilíbrio dessas populações de micro-organismos. Então, quando a gente olha para fungos, o uso de bactérias que têm a capacidade de induzir a resistência da planta, ferramentas nutricionais para deixar essa planta mais tolerante ao ataque de pragas e de doenças, tendem a mitigar, em certa parte, o efeito tanto do ataque de uma praga quanto do ataque de doença. Quer dizer, então, a gente fortificando a planta é mais ou menos como nós, né? Quando nós estamos com saúde boa, a gente é menos afetado por doenças do que quando a gente está ou com algum problema de saúde, ou com algum problema de depressão ou mental, enfim, a sua imunidade cai e aí você fica mais vulnerável. A planta é a mesma coisa. Então, ainda quando não existem combates químicos ou bioinsumos, o ideal é fortificar a planta ao máximo e, no caso da mosca das galhas, erradicar as folhas e, no caso da vassoura de bruxa, erradicar as plantas e só comercializar manivas saudáveis e controláveis. É isso. E a erradicação é o quê? Fogo. Taca fogo nas folhas, taca fogo. Arranca e taca fogo. Como é que é o processo? Você pode fazer uma gradagem, incorporação desses restos culturais no solo, e o ideal é que nesse cenário nós realizamos uma rotação de culturas, porque se eu cultivar novamente a mandioca sobre aquela área contaminada, eu vou proporcionar uma nova reinfestação. Nós podemos fazer a coleta e a queima desse material vegetal, entretanto, a gente pode fazer a compostagem desse material também, que aí é uma alternativa mais viável, porque você está eliminando este fitopatógeno ali da sua lavoura e você está deixando um resíduo altamente nutritivo para o solo, onde você pode favorecer o cultivo de outras plantas ali naquela área. Então, eu recomendo a compostagem como uma das melhores práticas aí a serem adotadas. Faz adubo com esse material que está contaminado. Mas quais os cuidados? Você tem que botar ao sol, deixar secar, tem que fazer uma calagem, ou pura e simplesmente você só faz a gradiação e joga outra cultura em cima para não mandar a mandioca ali de novo, porque se colocar a mandioca de novo vai subir tudo outra vez. Como é que é o processo desse trabalho aí de transformar em adubo? O ideal é que a gradagem seja feita de maneira profunda, então você tem um intenso revolvimento do solo, incorporação desse material vegetal. Você pode fazer o cultivo de outras culturas sobre o solo. No caso da compostagem, nós devemos fazer o arranquio dessas plantas, processar esse material por meio de moagem, misturar ele com o solo, enleirar, fazer o revolvimento dessas Tá. leiras ao longo, conforme for acompanhando o processo de temperatura e fermentação desse material, para que a gente consiga ter um composto de alta qualidade para utilizar depois em canteiros ou fazer a distribuição dele na área novamente, para que a gente consiga realizar um novo cultivo. Muito bem, Renan. Muito obrigado aí pelas informações aí. E para quem quiser saber um pouquinho mais do assunto, qual é o seu endereço de internet, por favor? Tavinho, as pessoas podem me encontrar pelo LinkedIn, Renan Kizini, também por Instagram, e eu estou disposto a conversar com vocês por aqui e a responder todo mundo que tenha dúvida. Legal. Muito obrigado aí pela participação. Uma ótima terça-feira para você. Até breve.